Em uma manhã de outono, no extremo sudoeste da Inglaterra, onde o horizonte se funde com a imensidão do oceano e as lendas de antigos reis parecem sussurrar entre as rochas, um evento silencioso estava prestes a reescrever a compreensão sobre a história humana. O cenário era Land's End, a ponta final da ilha, um lugar envolto em brumas e mistérios que remontam a eras esquecidas. Ali, em outubro de 2002, uma presença discreta, mas monumental, manifestou-se a um observador atento. Não houve grandes estrondos ou exibições de força, apenas um aceno sutil e um inclinar de cabeça, vindos de um ser que pilotava um artefato voador singular, pequeno e tecnologicamente incompreensível para os padrões da época. Esse gesto simples, quase cerimonial, funcionou como a chave de um portal mental, desatando nós que haviam sido atados há mais de 22 milênios por inteligências que planejavam aquele exato momento de despertar. Aquele encontro não foi um acaso do destino, mas o ápice de uma estratégia deliberada, traçada muito antes de qualquer civilização conhecida florescer na superfície terrestre. Através dessa interação, um véu começou a ser removido da consciência daquele que testemunhava a cena. Uma torrente de recordações, coordenadas por uma força externa e superior à vontade humana, começou a fluir como um filme colorido e detalhado em sua mente. Eram imagens de um passado remoto, onde a tecnologia e a espiritualidade se entrelaçavam em cores e formas que a linguagem comum mal conseguia descrever. Aquele despertar não era apenas uma lembrança pessoal, mas a recuperação de um legado cósmico que envolvia exílios, rebeliões e o destino de famílias estelares que, por circunstâncias dramáticas, viram-se forçadas a buscar refúgio no mundo dos homens. O que se descortinava era a narrativa de uma epopeia que explicava não apenas o presente, mas também os rumos nebulosos do futuro. Essas memórias revelavam que a condição humana atual é o resultado de desdobramentos complexos de conflitos ocorridos em sistemas estelares distantes, cujos efeitos ainda determinam o fluxo dos acontecimentos na Terra. A trajetória das famílias Val e El, protagonistas de um exílio forçado, surgia como a espinha dorsal de um drama que ultrapassava as barreiras do tempo e do espaço. Tratava-se de um conteúdo que não pertencia ao intelecto humano comum, mas sim a uma fonte situada em um contexto onde a vida se expressa sob leis tecnológicas e culturais singulares, muito além do que a ciência convencional poderia sonhar em catalogar. A narrativa que começava a ser registrada buscava preencher as lacunas de um painel histórico até então incompreendido. A espécie humana, em sua aparente solidão no universo, era na verdade a herdeira de um problema cósmico colossal, uma confusão de legados deixados por seres que, no passado, optaram por operações de camuflagem para preservar o que restava de suas origens. Ao mergulhar nessas recordações, percebia-se que os personagens dessa história não eram originalmente membros da espécie que hoje habita o planeta, mas sim detentores de padrões psíquicos intermediários, marcos evolutivos que antecederam a racionalidade plena do gênero humano. O mistério que cercava a presença desses seres e sua interação com a vida terrestre era o fio condutor que prometia revelar por que, afinal, o mundo parece ser o palco de um turbilhão de conflitos incessantes. A cronologia desse drama cósmico mergulha profundamente no tempo, retrocedendo a um período entre 5 e 4 milhões de anos atrás. Nesse passado insondável, uma figura central de autoridade, conhecida em tradições antigas como o Criador ou o Senhor da Ordem, entrou em um ciclo crítico de quase implosão pessoal. O esgotamento mental e emocional desse ser era o reflexo de disputas geopolíticas intensas entre um triunvirato que tentava governar 2 universos paralelos, um de ordem biológica, onde a vida floresce em sua fragilidade, e outro de natureza antimaterial, habitado por seres que se assemelhavam a clones ou projeções de uma inteligência primordial.
Essas disputas não eram triviais. Elas envolviam o controle sobre proto-humanidades espalhadas por diversos mundos, muito antes de a Terra se tornar o foco das atenções. O colapso dessa inteligência governante foi acelerado por um choque sem precedentes, a descoberta da primeira morte. Até aquele momento, os seres das gerações primevas acreditavam ser imortais por direito de criação. A morte de um deles funcionou como um anúncio sinistro de que o código de vida que carregavam era inerentemente doentio e finito. Diante da derrocada do Criador, uma outra entidade, descrita como um avatar de sabedoria e equilíbrio, assumiu o comando do processo no universo biológico. Essa figura, estabelecendo sua suzerania em um sistema estelar distante na constelação do Colcheiro, tornou-se a guardiã da ordem, enquanto o Criador original tentava recuperar sua estabilidade. Enquanto isso, na Terra, há cerca de 3 milhões de anos, as primeiras experiências existenciais começavam a ganhar forma, sob a supervisão dessas inteligências externas. As primeiras levas de humanoides foram trazidas ao planeta como cobaias de uma engenharia genética sofisticada. Eram seres dotados de um instinto aguçado, mas ainda desprovidos da luz da razão. O objetivo era testar a adaptação dessas formas de vida às condições gravitacionais e climáticas específicas da Terra. 4 grupos distintos, totalizando cerca de 40 mil indivíduos de peles acinzentadas e estaturas variadas, foram espalhados por diferentes regiões para um teste final. Esse processo não era apenas biológico. Ele preparava o terreno para que, futuramente, consciências mais evoluídas pudessem encarnar nesses corpos, dando início a uma jornada de ascensão espiritual e responsabilidade kármica que moldaria a humanidade futura. No entanto, a estabilidade desse projeto foi abalada por um evento que mudaria o curso da história galáctica: o início da inquietação de uma figura poderosa, um líder de grande brilho intelectual e carisma, cuja rebeldia começou a fermentar no sistema de Capela há mais de 700 mil anos. O que começou como uma divergência filosófica transformou-se em uma rebelião aberta, cujos postulados se espalharam rapidamente por diversos mundos. Conflitos devastadores eclodiram em sistemas vizinhos, como o de Antares, obrigando populações inteiras a conviverem com a ameaça de extinção iminente. A Terra, inevitavelmente, foi arrastada para o centro desse turbilhão, tornando-se o destino de exilados e o palco de um isolamento cósmico que duraria eras, cortando os circuitos de convivência com o restante do universo. Com o isolamento da Terra consolidado há pouco mais de 600 mil anos, o planeta começou a receber os primeiros grandes grupos de exilados. Entre eles, destaca-se a chegada da família Val, composta por mais de 700 membros que aportaram em 3 grandes naves espaciais. Eles fugiam não apenas dos conflitos externos, mas da incerteza de um futuro onde a sobrevivência não era mais garantida. Diante da necessidade de preservar sua linhagem, a família Val tomou a difícil decisão de entrar em um estado de hibernação profunda, aguardando por sinais ou mudanças nas condições planetárias que lhes permitissem agir. Contudo, o processo não foi isento de tragédias. As primeiras tentativas de operar fora das naves resultaram em mortes e falhas técnicas, criando o que ficaria conhecido como o Grupo dos 9, cujas consciências se perderam nas brumas dimensionais. Enquanto os Val tentavam se adaptar à dura realidade terrestre, o universo ao redor fervilhava. Grandes conflagrações destruíam mundos inteiros em Antares, gerando um acúmulo de consciências desencarnadas que a estrutura espiritual da época não estava preparada para suportar. Na Terra, os sobreviventes despertos da família Val começaram a desconstruir suas próprias naves, transformando tecnologia de ponta em bases fixas na superfície e em complexos subterrâneos. Esse sacrifício tecnológico era necessário para a integração definitiva com a natureza planetária. Foi nesse período que a primeira cidadela, chamada Benem, foi erguida na região que hoje corresponde ao noroeste da Europa. Ali, um processador de inteligência avançado foi instalado, permitindo, após milênios de silêncio, o reestabelecimento de contato com os membros da família que haviam falecido e cujas consciências agora habitavam uma realidade paralela.
Esses seres dimensionados começaram a colonizar um ambiente neutro, uma espécie de base operacional que coexistia com o mundo físico, mas em uma frequência vibratória diferente. A comunicação entre os despertos em Benem e os que estavam na outra dimensão era complexa, baseada em fluxos de dados processados pela inteligência central. Enquanto isso, a observação dos habitantes nativos da Terra continuava. Os Val notaram a presença de pequenas embarcações navegando pelo Oceano Pacífico, tripuladas por uma espécie primitiva de humanos, e descobriram a existência de outras bases, ocupadas por seres de origens distintas, alguns com tendências belicosas. A prudência forçou os Val ao isolamento, evitando contatos que pudessem comprometer sua frágil segurança. O tempo passou em ciclos de milênios, e a Terra tornou-se um ponto de convergência para naves desconhecidas e mensagens contraditórias que ecoavam tanto nos circuitos mentais quanto tecnológicos. O atordoamento causado por essas informações indecifráveis levou os líderes exilados a decisões extremas de autossacrifício, desfazendo-se do que restava de seu orgulho tecnológico para abraçar uma existência cada vez mais ligada ao destino do planeta. A consciência de que o mundo físico era apenas uma parte de uma realidade muito maior começou a se consolidar, especialmente quando os 9 membros dimensionados passaram a atuar como estruturadores de uma nova dimensão, preparando o caminho para o que seria, no futuro, um dos maiores centros de influência espiritual do orbe. Há aproximadamente 100 mil anos, a Terra atingiu um ponto crítico em sua trajetória cósmica. Ela se tornou o último reduto da rebelião que um dia inflamara sistemas inteiros. Todas as forças conscientes que ainda seguiam a liderança daquele que iniciou o levante estavam agora congregadas aqui. O líder rebelde finalmente aportou em solo terrestre, trazendo consigo milhares de seguidores em naves potentes, estabelecendo bases sólidas. O encontro entre essa falange e os descendentes da família Val ocorreu de forma dramática, em um entardecer nas areias de uma região que hoje seria parte do continente americano. Não foi um confronto de armas, mas um reconhecimento mútuo de que o destino de todos estava agora selado naquele mundo isolado. Entre 75 mil e 24 mil anos atrás, um processo de transmigração de consciências começou a ocorrer de forma sistemática. Muitos seres que antes habitavam corpos tecnológicos ou formas biológicas avançadas viram-se, ao falecer, renascendo entre os humanos primitivos da Terra. Essa fusão de linhagens estelares com a biologia terrestre marcou o início de uma nova fase evolutiva, onde a memória das origens se perdia no véu do esquecimento carnal. Enquanto isso, no plano físico, as tensões entre os diferentes grupos de exilados e os seres que guardavam os portais dimensionais explodiram em guerras abertas. O caos planetário que se seguiu resultou em cataclismos de proporções épicas, com o afundamento de ilhas no Pacífico e a destruição total de complexos interdimensionais que serviam de ponte entre os mundos. Nesse cenário de destruição, uma grande parte dos rebeldes e alguns líderes conseguiram ser transportados para uma realidade astralizada, buscando refúgio em uma base que passaria a ser conhecida como um refúgio de luz e mistério. No entanto, o restante da população que permaneceu na superfície começou a realizar experiências de clonagem em larga escala para garantir a continuidade de suas atividades. Milhões de seres clonados espalharam-se pelo globo, vivendo em bases que começavam a interagir de forma inédita com a fauna local. Foi nesse período que surgiu a domesticação de animais, criando laços de estima entre os exilados e as criaturas da Terra, um consolo emocional em meio ao isolamento forçado. Contudo, o equilíbrio era frágil. Uma grande leva de espíritos exilados, provenientes de expurgos em outros planetas, chegou às esferas espirituais da Terra, elevando a população invisível do planeta a dezenas de bilhões de indivíduos. Esse inchaço populacional trouxe consigo novos desafios. Uma espécie de peste começou a dizimar tanto os clones quanto os animais domesticados, ceifando milhões de vidas ao longo de milênios. A revelação crucial desse período foi a percepção de que a Terra não era apenas uma prisão ou um laboratório, mas um cadinho, onde o sofrimento e a adaptação forçariam a criação de uma nova consciência.
Os líderes rebeldes, agora divididos em grupos com visões divergentes sobre seu próprio castigo e futuro, começaram a perceber que o destino de suas consciências estava irremediavelmente ligado ao destino da humanidade nascente. Após os grandes cataclismos e o declínio das civilizações que outrora dominaram o planeta, os sobreviventes viram-se diante de uma nova realidade. Aqueles que antes eram senhores das estrelas, agora habitavam sombras ou influenciavam o mundo dos homens a partir de bastidores psíquicos. Há cerca de 20.000 anos, uma experiência final de integração foi realizada, envolvendo os remanescentes das diversas famílias estelares que ainda mantinham sua coesão. O objetivo era harmonizar os padrões da realidade alternativa onde muitos se encontravam e decidir o curso das ações futuras. No entanto, a divisão era profunda. Enquanto alguns defendiam que o confronto não fazia mais sentido e que deveriam focar em entender sua própria condição, outros, mais ambiciosos, buscavam formas de manipular a evolução humana para seus próprios fins. A destruição definitiva da última feição da civilização Atlante há 14.000 anos marcou o fim de uma era de glórias tecnológicas e o início de um longo período de esquecimento, onde as verdades sobre a origem extraterrestre da humanidade passaram a ser preservadas apenas através de tradições orais e mitos distorcidos. Foi nesse vácuo de poder e conhecimento que uma batalha mental de proporções titânicas começou a ser travada. De um lado, o antigo criador tentava retomar o controle sobre sua obra através de uma hierarquia de ordens e messias. Do outro, o principal líder remanescente da rebelião, agora agindo de forma oculta e poderosa, manipulava as massas humanas como simples peças em um tabuleiro de xadrez cósmico. Nesse cenário de conflito silencioso, a figura de sabedoria que outrora assumira o comando em Capela sentiu a necessidade de intervir diretamente. Sua manifestação no mundo físico, sob uma forma que a história registraria como um símbolo de amor e sacrifício, não teve apenas um propósito religioso, mas foi uma manobra estratégica para oferecer uma alternativa de libertação às consciências presas no ciclo de vingança e controle. A crucificação desse ser marcou um ponto de virada. O líder rebelde original foi retirado do ambiente terreno, deixando seu principal companheiro no comando das forças que ainda restavam. A partir de então, muitos dos seres extraterrestres e extrafísicos que acompanhavam a evolução da Terra viram-se obrigados a um acompanhamento discreto, observando o desenvolvimento humano à distância. A resolução desse longo drama começou a se desenhar apenas em tempos muito recentes, quando as forças da espiritualidade superior iniciaram processos de assistência fraterna aos últimos grandes líderes da rebelião que ainda influenciavam os ambientes astrais. A retirada dessas consciências poderosas e perturbadas marcou o início de uma limpeza vibratória que prepararia o planeta para uma nova etapa. A humanidade, embora ainda alheia à grande parte dessa história, começou a sentir os efeitos de um alívio mental coletivo, como se um peso milenar estivesse sendo gradualmente removido dos ombros da espécie. A jornada que começou nas brumas da Inglaterra e atravessou milhões de anos de exílio, guerra e renascimento, conduz a uma reflexão profunda sobre a verdadeira natureza da existência humana. O que hoje se vê como a história da civilização é, em grande parte, o eco de um drama cósmico muito mais vasto, onde a Terra serviu como palco para a resolução de conflitos que a mente humana comum apenas começa a vislumbrar. A herança que cada indivíduo carrega não é apenas biológica, mas espiritual e tecnológica, vinda de linhagens que cruzaram o espaço para encontrar, na simplicidade da vida terrestre, uma forma de redenção ou um novo recomeço. O entendimento dessa cronologia de eventos não serve apenas para satisfazer a curiosidade sobre o passado, mas para situar a humanidade em seu papel atual como herdeira de um legado confuso, porém repleto de potencial. As figuras que um dia foram consideradas deuses ou demônios
eram na verdade seres em diferentes estágios de evolução, presos em suas próprias limitações e paixões. A lição que emerge desse relato é que o ciclo de isolamento cósmico da Terra está chegando ao fim. O processo de reintegração ao convívio com o circuito de intercâmbio universal é uma realidade iminente, que exigirá da espécie humana um despertar de consciência proporcional à magnitude do que está por vir. A batalha entre o controle e a liberdade, entre o Criador e a criatura, reflete-se na luta diária de cada ser humano por autonomia e compreensão. Ao perceber que as grandes forças que moldaram o planeta estão sendo gradualmente pacificadas ou retiradas, abre-se um espaço sagrado para que a humanidade assuma finalmente as rédeas de seu próprio destino. O mistério que cercava os exilados de eras passadas começa a ser revelado, para que os herdeiros do problema possam se tornar os arquitetos da solução. Não há mais lugar para o medo diante do desconhecido, mas sim para a contemplação serena de um universo que é, ao mesmo tempo, nossa origem e nosso destino final. Ao concluir essa narrativa, fica a imagem de um planeta que, após milênios de turbulência, começa a encontrar seu tom na sinfonia cósmica. As sombras do passado, embora longas, estão sendo dissipadas por uma nova luz de entendimento. O convite é para a contemplação e para a prontidão mental, pois o filme que começou a ser projetado nas mentes despertas é apenas o prólogo de uma nova era. A clareza sobre quem fomos é a bússola que guiará para quem podemos nos tornar. Seres reintegrados, conscientes de sua história e prontos para caminhar entre as estrelas como iguais, carregando consigo a sabedoria de quem soube transformar um exílio forçado em uma jornada de ascensão e luz.